Eu resolvi trabalhar a audiência de custódia porque vocês pediram. E para organizar o vídeo de hoje, eu também solicitei que vocês encaminhassem para as minhas redes sociais dúvidas, questões, casos que vocês já se depararam a respeito de audiência de custódia. E com base nisso eu montei o nosso grupo de estudos hoje. Então vamos lá? Olha só, primeira coisa, no que consiste a audiência de custódia? No que consiste? Eu montei para vocês uma resposta. Se o seu examinador te perguntar, audiência de custódia, no que consiste? Você vai dizer que é um instrumento processual que determina que todo preso em flagrante, depois nós vamos falar das outras espécies de custódia. Então, é um instrumento processual que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial, no menor prazo possível, daqui a pouco eu vou falar qual prazo é esse, para que a autoridade judicial avalie a legalidade da prisão e a necessidade da sua manutenção. Então vamos repetir, ó. A audiência de custódia no que consiste? É um instrumento processual que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial no menor prazo possível para que esta autoridade judicial avalie 1. A legalidade da custódia, 2. A sua manutenção, necessidade da sua manutenção. Então, com isso, eu já consigo detectar duas finalidades da audiência de custódia. Muitos me perguntaram, Rogério, qual é a finalidade da audiência de custódia? Eu consigo aqui enxergar com facilidade duas finalidades da audiência de custódia. Primeira finalidade, ela tem uma finalidade de proteção. Aquilatar a integridade física e psíquica do custodiado. Tem um fim protetivo. Essa é a primeira finalidade. E a segunda finalidade? Aquilatar a necessidade da manutenção da custódia do autuado. Então são essas duas finalidades da audiência de custódia. Analisar a integridade do custodiado, sua integridade física e psíquica, bem como a necessidade da manutenção da custódia. Tá ok? Rogério, agora pera um pouquinho. Será que o correto é audiência de custódia ou de apresentação? O ministro Luiz Fux preferiu, quando por várias vezes teve que julgar a audiência de custódia, seja numa ADPF que nós vamos comentar, seja numa ação direta de inconstitucionalidade, que eu também vou discutir com vocês, o ministro Luiz Fux preferiu a audiência de apresentação. Por quê? Ele disse o seguinte, espera um pouquinho, se eu encarar como audiência de custódia, fica parecendo que a finalidade é simplesmente custodiar alguém. A finalidade principal é tornar o flagrante em preventiva, quando na verdade não é essa a finalidade. A finalidade é protetiva e aquilatar a necessidade da manutenção da clausura. Tá ok? Jóia? Então, se eu estou prestando concurso no lugar de vocês, eu colocaria audiência de custódia, abre parênteses, audiência de apresentação. O que você acha, Vinícius? Eu acho uma boa, né? Ó, a pessoa que está prestando um concurso para não correr o risco de desagradar o examinador, coloque audiência de custódia, abre parênteses, audiência de apresentação. Você não corre risco, você diferencia a sua prova do concorrente. Tá ok? Entendeu isso? Outra pergunta que vocês me fizeram. Outra pergunta. Olha só, Silvia Gotti, é isso? Olha só, Tainá Dias, Fernando Henrique, Vinícius Marçal concordou comigo. Uma saída inteligente para quem está prestando concurso é colocar audiência de custódia, abre parênteses, audiência de apresentação. Bom, alguns me perguntaram, Rogério, qual é o fundamento legal para essa audiência de custódia? Vejam,
o primeiro fundamento da audiência de custódia está em documentos internacionais, no artigo 7º, parágrafo 5º do Pacto de São José da Costa Rica, bem como no artigo 9º, parágrafo 3º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova York. Então, 2 documentos internacionais fomentando, eu posso até chamar de mandado internacional de observância obrigatória na tutela dos direitos humanos, mandado internacional querendo os Estados partes implementando a audiência de custódia. E o que acontece quando o Brasil incorpora esses tratados internacionais? Bom, se o Brasil incorporar o Tratado Internacional de Direitos Humanos com quórum constitucional, esses tratados passam a ter status constitucional. Não foi o caso. Esses 2 documentos internacionais o Brasil incorporou sem quórum constitucional. O Brasil incorporou com quórum comum. Então, esses tratados são incorporados infraconstitucional, mas supralegal. É o que decidiu o Supremo na última vez que teve que analisar a natureza jurídica e o status dos tratados internacionais de direitos humanos incorporados no nosso país. Tá ok? Joia? Então, esses tratados estão incorporados no nosso ordenamento, com status supralegal. Estão incorporados no nosso ordenamento com status supralegal. Aliás, por estarem incorporados no nosso ordenamento com status supralegal, é que o CNJ rapidamente, em fevereiro de 2015, regulamentou a audiência de custódia. No dia 1º de fevereiro de 2016, em 2015, o CNJ lançou um projeto para garantir a audiência de custódia. E um ano depois, dia 1º de fevereiro de 2016, entrou em vigor uma resolução que regulamenta as audiências de custódia. E ela estipulou um prazo de 90 dias a partir da entrada em vigor para que todos os tribunais de justiça e TRFs se adequassem ao procedimento. Então, com base nos documentos internacionais incorporados no nosso ordenamento, com status supralegal, o CNJ editou resolução regulamentando as audiências de custódia. A Associação dos Delegados de Polícia tentou fulminar tudo isso de inconstitucional e não conseguiu. Tá? O STF falou, pera um pouquinho, o Brasil precisa implantar as audiências de custódia. Estamos num estado inconstitucional. O Brasil precisa implementar estado de coisa inconstitucional. E o STF julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, admitindo a resolução regulamentando a audiência de custódia. Agora vejam bem, olha só, uma pergunta que costumam fazer, e o Vinícius discutiu comigo antes desse vídeo, inclusive. Rogério, a audiência de custódia é só para a prisão em flagrante? Num primeiro momento, deveria ser só para prisão em flagrante, mas a resolução 213 de 2015 do CNJ regulamenta a audiência de custódia para toda pessoa presa em flagrante, está no seu artigo 1º, ou presa por mandado de prisão cautelar, prisão preventiva ou temporária, ou mandado de prisão definitiva. Então, pera um pouquinho. O artigo 13 da resolução 213/2015 do CNJ ampliou o espectro da audiência de custódia, não se limitando ao preso em flagrante, abrangendo também o preso preventivamente, o preso em razão de temporária e o preso em razão de prisão definitiva. Sim. Rogério, mas espera um pouquinho. Quais as finalidades da audiência de custódia? Proteção e analisar a necessidade da clausura. No caso dessas prisões diversas do flagrante, se é que a prisão em flagrante é prisão cautelar, essas prisões outras diversas da
prisão em flagrante, será que tem alguma análise de mérito se ela deve permanecer ou não? Isso é absurdo. Se o juiz decretou a temporária, se o juiz decretou a preventiva, se a pessoa foi presa em razão de condenação definitiva, o juiz, numa audiência de custódia, não vai rever essas prisões. Se não vai rever essas prisões, não tem como o juiz de custódia analisar o mérito desses mandados. Logo, nas outras espécies de prisão, diversas do flagrante, a audiência de custódia, se acontecer, vai servir para uma coisa só: analisar a legalidade do cumprimento, só. Analisar a legalidade do cumprimento, só. Muitos alunos me perguntaram se cabe audiência de custódia para a prisão que não seja em flagrante. Muitos. Então, se te perguntarem esse concurso, o artigo 13 da resolução do CNJ admite. É que eu não consigo enxergar a audiência de custódia para outras espécies de prisão, a não ser que busque o magistrado analisar a legalidade do cumprimento da prisão. Só. Ele não vai rever a decisão. Tá ok? Rogério, você falou que na audiência de custódia, eu vou até ler outra vez para vocês, ó, é um instrumento processual que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial no menor prazo possível. Para quê? Para analisar a integridade física e psíquica do custodiado e a necessidade da manutenção da clausura. Não foi isso que eu falei? Foi isso que eu falei? Agora vejam. Qual é esse prazo? O STF, quando decidiu a DPF, e ali declarou o estado de coisa inconstitucional, fala em 24 horas da prisão, ou seja, prendeu, tem 24 horas para apresentar para a autoridade judicial. 24 horas. Tem doutrina, obviamente percebendo que isso na prática vai trazer muitos problemas, porque entre a prisão e o encerramento do auto de prisão em flagrante, podemos nos deparar com hipóteses que ultrapassam em muito 24 horas, complexidade do caso. Tem doutrina falando em 24 horas do encerramento do flagrante, que é o que determina o artigo 306, parágrafo 1º do CPP. Então, ó, nós temos uma decisão do STF falando em 24 horas da prisão. A doutrina vem batendo na tecla de 24 horas após o encerramento do auto de prisão em flagrante. E já temos manifestações de entidades de classe querendo conformar a audiência de custódia à nossa realidade. Não adianta querer trabalhar 24 horas com a nossa realidade. A estrutura da polícia, MP, magistratura, escolta e por aí vai. Então tem entidades de classe como a CONAMP, a Associação de Classe do Ministério Público. A CONAMP está querendo sugerir um prazo de 72 horas. E quer que esse prazo seja observado no PLS 554 de 2011, que está lá no Senado, está lá no Senado positivando definitivamente a audiência de custódia no nosso ordenamento. Então a CONAMP, por exemplo, está falando em 72 horas. Vinícius Marçal, que nos assiste, trabalhando para o Conselho Nacional de Procuradores, Colégio Nacional de Procuradores Gerais, também fez um parecer sugerindo que se encaminhasse ao Senado o prazo de 72 horas. 72 horas. Já temos estados, como, se eu não me engano, Piauí, o TJ do Piauí já baixou um provimento falando em 72 horas. Vinícius Marçal falou para mim que lá em Goiás, em Goiânia, a audiência de custódia é todos os dias, mas outras cidades, 2 vezes por semana. E tem cidades que é 1 vez por semana só audiência de custódia, permitindo a apresentação em até 5 dias. Então tudo isso é bonito, 24 horas, mas quando você vai analisar a realidade, a coisa fica extremamente utópico, não é verdade? Extremamente utópico. Bom, agora vejam.
Eu já comentei que não existe lei no Brasil, tem um projeto de lei no Senado, o PLS 554/2011, exatamente buscando positivar a audiência de custódia no nosso país. Por enquanto não temos lei, temos o quê? Tratados internacionais e a resolução do CNJ. Falei que a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade 5240, buscando a inconstitucionalidade dessa audiência de custódia por vários motivos, dentre os quais a ausência de norma, a ausência de lei específica nesse sentido, e o STF falou, nananina, julgou improcedente os tratados internacionais estão incorporados no nosso país, com status de norma supralegal, e a resolução do CNJ é um ato com força normativa. Pronto. Agora vejam, de quem é a competência para trabalhar na audiência de custódia? Depende. Vai depender de lei de organização judiciária ou provimento dos tribunais. Normalmente os tribunais estão destacando juízes para trabalharem só nas audiências de custódia. O que significa isso? Que o juiz da audiência de custódia não é o juiz do fato. O juiz da audiência de custódia não é o juiz do fato. Por isso é que o juiz da audiência de custódia deve limitar-se a analisar integridade do preso e necessidade da manutenção da custódia. E para por aí. O juiz de custódia não tem que extrapolar essa análise. O juiz da audiência de custódia deve se limitar a analisar o aspecto protetivo e o mérito, se deve ou não manter a clausura. Só. Ele não analisa o fato em si, culpa. Não. Ele não vai fazer isso. Ele vai analisar se o autuado apresentado não foi torturado, não foi abusado, como que está a integridade física e psíquica, e se a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, ou deve ser concedida liberdade provisória com ou sem outras medidas cautelares. Não faz mais do que isso o juiz da custódia. Você não é o juiz natural do fato. Se eventualmente é o juiz natural que participa da audiência de custódia, ele fica comprometido para o julgamento do fato? Não fica. O juiz sempre analisou a legalidade da prisão e nem por isso foi considerado contaminado. Então, não fica comprometido. Se eventualmente o juiz da audiência de custódia for o juiz natural do fato, ele não fica comprometido para o julgamento desse fato. Rogério, quais as consequências da não realização da audiência de custódia? Aqui em São Paulo, por exemplo, a audiência de custódia é de segunda a sexta. Fim de semana, você tem o plantão ordinário, onde o juiz decide no papel sem olhar o preso. Qual é a consequência da não realização da audiência de custódia? Já temos decisões no STJ no sentido de que a não realização da audiência de custódia não fulmina de ilegalidade a prisão preventiva decretada. Tá ok? Então vejam, temos decisões do STJ no seguinte sentido: prisões em flagrante não podem ser consideradas ilegais pela mera ausência da audiência de custódia para ouvir o suspeito, sobretudo quando são respeitados direitos constitucionais e o CPP. Tá ok? Então vejam, quinta turma do STJ não tem fulminado de ilegalidade a prisão pela não realização da audiência de custódia. Agora, um detalhe importante.
O que se tem percebido na prática em audiência de custódias? Você acredita que tem juiz, que eu já disse que em regra o juiz da audiência de custódia não é o juiz natural, nem sempre é o juiz natural do fato, nem sempre é o juiz natural do fato. Eu me deparo, às vezes, na audiência de custódia com esse juiz determinando o trancamento do inquérito, arquivando o inquérito ou absolvendo sumariamente. E já tivemos casos de juiz condenando. Pessoal, eu já expliquei e repeti 1000 vezes. O juiz da audiência de custódia tem que se limitar a analisar a legalidade da prisão, a integridade física e psíquica do autuado e a necessidade da manutenção da clausura. Só. Ele não tem que determinar arquivamento, ele não tem que absolver sumariamente, ele não tem que condenar, sob pena de violação ao direito à ampla acusação que agasalha o Ministério Público ou violação ao direito de ampla defesa que agasalha o autuado e a sua defesa. Então, juiz, por favor, não enfrenta o mérito. Rogério, pode ter reperguntas na audiência de custódia? Claro que pode. Pode o juiz conversar com o autuado e abrir para as reperguntas do promotor e da defesa, que estará presente a defesa, obviamente? Pode, pode. E essas reperguntas também não podem adentrar no fato, no mérito, na culpa. As perguntas devem se restringir à legalidade da prisão e necessidade da manutenção da clausura. Mais nada. Mais nada. O juiz pode abrir reperguntas? Pode. E essas reperguntas não aprofundam o fato, não enfrentam culpa. Somente o quê? A legalidade da prisão e a necessidade da clausura. Só. Rogério, então tá errado falar que existe contraditório na audiência de custódia. Claro que tá errado. O eventual contraditório que se estabelece não enfrenta o mérito. Então o juiz não pode absolver nem condenar. Não pode absolver nem condenar. Primeiro porque ele não é o juiz natural do fato. Ainda que o seja, o contraditório que ali se estabelece não enfrenta o tema probando. Compreenderam? Joia. Também um detalhe importante que já se percebe nas audiências de custódia, eu fazendo uma pesquisa, eu li que as audiências de custódia implicaram em 45% a mais de liberdade provisória do que o sistema anterior. Mas também acabou gerando um número maior de ofícios requisitando procedimentos investigatórios por abuso de autoridade. Vejam, as audiências de custódia acabaram servindo para o desencarceramento, e também aumentaram o número de ofício requisitando procedimentos por abuso de autoridade. Por quê? Porque no sistema anterior, o promotor e o juiz analisavam o papel. Agora não. Na audiência de custódia, no prazo de 24 horas, o autuado ele fica tete a tete com o juiz, com o promotor e com a defesa. E se ele foi torturado, se abusaram da autoridade, ele traz as marcas da tortura e do abuso de autoridade. Então, em 24 horas, essas marcas não desaparecem. E aí, inevitavelmente, o Ministério Público vai requisitar procedimento investigatório para apurar os eventuais abusos sobre os quais existem indícios no próprio autuado. Compreendeu? Joia. E detalhe, hein? A única pessoa ouvida na audiência de custódia é o autuado. Na audiência de custódia eu não vou ouvir testemunhas. Na audiência de custódia eu não vou ouvir policiais. Então, senhores policiais, vocês não estão lá para se defender quando ele diz que foi torturado. Lamentavelmente não estão. Ele diz que foi torturado, mostra marcas da tortura.
não resta ao promotor alternativa senão requerer a expedição de ofício para apurar a alegada tortura. Eu não vou conversar com os policiais no dia, só o preso é ouvido. O que eu costumo fazer? Eu costumo perguntar se os policiais da prisão em flagrante estão presentes. Se estão presentes, eu quebro o protocolo e peço para o juiz para ouvir os policiais naquele instante. Raramente eu sou atendido. Raramente eu sou atendido. Mas eu acho importante, desde logo, colher o que o policial tem a dizer nos dois sentidos. É importante, porque se você pega o policial no fator surpresa, de repente ele não tem um argumento defensivo construído, arquitetado. Agora, por outro lado, você ouvindo o policial, a sua sinceridade pode destruir o castelo da tortura que busca alegar o autuado. Tá ok? Joia? Pessoal, com isso eu explorei com vocês os aspectos mais controvertidos da audiência de custódia. Espero que vocês tenham gostado. Nós falamos muito além do que vocês vão encontrar escrito, fomos muito além, analisamos temas importantes. Aliás, esse vídeo eu logo vou colocar no meu canal do YouTube e também eu quero transcrever esse vídeo, porque vai ser exatamente um capítulo do meu Código de Processo Penal que sai no começo de 2017. Tá ok? Eu quero agradecer muito a presença de todos me acompanhando, na pessoa do Vinícius Marçal, muitíssimo obrigado. Obrigado, Andréia, obrigado, Pedro França, Vanessa Travassos Cutrim, olha que interessante. Um abraço para Patrícia Júnior, Nayane Souza, legal, olha só, Fábio Gonçalves, Lidiane Torres, Janaína Coelho, muito legal, né? Lorena Azevedo, Rodrigo Oliveira. Eu vi pessoas colocando que a audiência de custódia é tema do TCC da faculdade. Eu espero que este vídeo tenha ajudado todos aqueles que a audiência de custódia é o tema do seu TCC. E dizer que dia 10 de dezembro, hein? Galera de São Paulo, capital, São Paulo, capital, dia 10 de dezembro, amanhã eu vou estar lá no SER São Paulo, na Bela Sintra 952, falando a respeito de concurso público e preparação para as provas com vocês. A entrada é gratuita, a inscrição é gratuita. Logo, logo eu vou publicar como que vocês devem se inscrever. As vagas são limitadas, não se cobra nada, é gratuito, é bate-papo mesmo, dia 10 de dezembro. Quem for da capital, já marca na agenda aí, dia 10 de dezembro. Eu vou querer fazer sorteios, quero fazer sorteio de cursos, quero fazer sorteio de livros, etc. Tá bom? Obrigado, então, pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.